Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 12 da EBD, que tem como título Fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Texto áureo. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, versículo 17. Verdade aplicada. O fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. O objetivo da lição são três. Primeiro, explicar que o Senhor fecha as bocas dos leões. Segundo, é mostrar a importância de termos uma vida de oração. E o terceiro é ressaltar que o Senhor sempre nos dá um escape. Texto de referência se encontra em Daniel capítulo 6, versículo 4, 8, 21, 22. Leituras complementares. Também em Daniel capítulo 1, verso 8, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 16, capítulo 2, verso 19, Daniel, capítulo 6, verso 10 e Daniel 6, versículo 23. A introdução diz o seguinte, que a importância deste enfoque será atestada por meio da biografia de Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco, né? Então aqui nós vamos explicar aqui no tópico 1 que Daniel não abriu mão de sua identidade. Essa lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso seremos guiados pela história de Daniel, que durante toda a sua vida pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isto viesse lhe custar a vida. Então aqui, irmão, nós vamos estudar um pouquinho sobre fidelidade, né? Tópico 1.1 diz, decida não se contaminar com o mundo. Não é fácil fazer escolhas, contudo Daniel nos faz ver que precisamos ser assertivos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra distante, correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus. De acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, os jovens exilados deveriam receber uma refeição especial para entrarem na presença do rei. Daniel e seus amigos fizeram a escolha de não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel sabia que esta era sua melhor escolha. Por meio deste ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que seriam protegidos de todo o mal, mesmo em terra estranha. A gente debateu bastante essa parte aqui na lição de número 11, né? E foi explicado que Daniel, ele abriu mão de se alimentar das iguarias que o rei oferecia para ele e para os seus colegas, né, irmãos? E imagino que não foi só isso, né? Que muitas coisas lá do reino eles deixou de utilizar, de não se contaminar, né? E preferiram fazer a escolha certa, como diz aqui o comentarista. E que isso sirva para nós também, né, irmãos? Nós vivemos num mundo tão difícil hoje em dia, né? Tão difícil. E que a gente possa fazer as escolhas certas. O espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possui um caráter admirado por todos. Daniel 6 e 4. A igreja de Cristo necessita de homens com as características de Daniel. De nada vale uma admirável aparência se por dentro o caráter desprezível. Homens que se descuidam da formação do caráter podem agir como Judas, que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade advêm pelas falhas de caráter. Provérbios 6 e 12. E aí, irmãos, se nós formos discutir esse tópico aqui, tem muita coisa interessante aí para a gente falar. O espírito excelente de Daniel. Que nós tenhamos também um espírito excelente, né? Que nós também, irmãos, possamos ser admirados pelas pessoas, pelo nosso caráter, pela nossa integridade. E aqui ele está fazendo um comentário, o comentarista, ele está criticando que até dentro da igreja do Senhor, que precisa ter homens com as características de Daniel, né? E não precisa nem mencionar aqui, é só ligar a televisão que a gente vai ver os espetáculos, né, irmãos? Os espetáculos, né?
de homens que têm uma aparência, né? Por fora você está vendo ele pregando, mas Deus conhece os corações, né? Deus sabe quem está ali explicando a palavra de Deus por amor às almas, não por amor ao dinheiro, ao seu bolso, ao status, à vida boa aqui na terra, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia e que levante homens com espírito excelente de Daniel nas nossas igrejas. Um homem notável, por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os sábios da Babilônia, porque deixou que em sua vida atuasse espírito excelente. Ele nos mostra que é possível servir a Deus, mesmo em uma terra estranha, submergida pelo caos do pecado. Então, um homem notável, ele chamava atenção pela sua forma de viver, pela sua descrição, né? Pelo seu modo diferente, né? E que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Que também nós sejamos esse homem, essa mulher notável diante do mundo. Que o mundo possa nos ver como pessoas diferentes. Como diz a palavra, sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor venha nos ajudar, né, irmão? Através dessa leitura aqui, que o Espírito Santo trabalha em cada coração. E aí eu aprendi que Daniel tinha um caráter plausível, ele era uma pessoa sábia, irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Que o Senhor possa nos ajudar, né, nesta manhã. Tópico 2 diz que integridade em tempos de crise. Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães, governadores, tomassem um conselho para achar alguma coisa que o condenasse. E não é assim? É assim que funciona, né, irmão? Como nós somos sal da terra e luz do mundo, nós somos odiados, né? Pelo nosso jeito, porque a gente não compartilha das coisas erradas, das fofocas, das mentiras, né? Do jeitinho brasileiro, né? Das enganações, de passar a perna no outro, de querer ser melhor que o outro. Nós temos que ser diferente e por conta disso nós somos odiados. E aqui foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Ele era tão íntegro que ele incomodava os presidentes, os capitães, os governadores, e eles tentaram achar um problema na vida de Daniel, uma coisa errada, um desvio para que ele pudesse ser apontado. Separado de seu povo e de sua terra. Daniel era ainda jovem quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus. Ele estava entre os que foram levados para o exílio. Provavelmente Daniel presenciou sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve seus sonhos roubados, pois teve que habitar em uma terra estranha, servir ao rei da Babilônia e conviver com um povo idólatra. Esta vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus. A gente está estudando aqui, transformando as adversidades em cenário de milagres e vitória. Essa é a lição desse trimestre. Então, assim, temos aprendido em lições anteriores que tudo acontece com a permissão do Senhor Deus. Então, o Daniel teve, a princípio, os seus sonhos devastados, seus sonhos roubados, mas fazia parte dos planos de Deus para Daniel, né, irmãos? Então, ele foi separado do seu povo, foi separado da sua terra, e eu fico imaginando, já imaginou você numa terra estranha? Eu não vou muito longe, estou dando um exemplo de mim. Às vezes, eu já tive oportunidade, assim, de meditar nisso, porque eu já peguei o ônibus errado, irmãos, e fui parar num bairro, assim, totalmente diferente. Você entra em pânico, porque é tudo estranho ali. Imagina você ser levado cativo para outra terra, outra língua, outra forma de viver, a comida diferente, os hábitos diferentes. E Daniel se propôs, mesmo longe,
mesmo distante, não se contaminar, né? E ele foi separado da sua terra, do seu povo, e a Bíblia não fala, mas o Daniel devia ser de família bem-sucedida, né? Porque diz a palavra que o rei, quando ele guerreava, ele separava as pessoas de linhagem real, de família bem-sucedida, para servir no palácio, né? Mas ele, apesar de ele ter sido cativo muito jovem, né? Deus tinha um plano, né? Fazia parte dos planos de Deus algo para a vida de Daniel. No ponto 2.2, decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. Olha só, o rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado, então determina que seus sábios deveriam contar o sonho e a sua interpretação. Diante de tal desafio, aos sábios apresentaram a dificuldade para cumprir tal ordem. Era ingênuo achar que enganaria um grande rei. Diante da recusa do rei em ceder mais tempo para a interpretação, eles admitiram a impossibilidade de interpretá-lo. Diante dessas palavras, o rei muito se aborreceu e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que incluiria Daniel e seus amigos. As escrituras nos fazem saber que Daniel foi para casa e, junto com seus companheiros, rogou a Deus por misericórdia para que o mistério do sonho fosse desvendado. Então Deus revela o sonho a Daniel, o que lhe garantiria a vida e a dos demais sábios. Diante disso, Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel era o Deus dos deuses e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias. Daniel 2, 46 e 49. Esse rei era bem doidinho, né, irmãos? Porque veja bem, você sonha, eu sonho coisas e acordo, fico querendo lembrar o que eu sonhei e fico e lembro pedaços de sonho e às vezes eu não lembro nada. E o rei queria que alguém, os seus magos, né, os seus sábios, que desvendasse o sonho que ele tinha tido aquela noite. Coisa impossível, né? Como é que eu vou saber o que você sonhou? Como é que os sábios iam saber o sonho do rei? E era esse o enigma. E eles tinham que desvendar esse sonho, porque senão todos seriam mortos, né? E o rei era muito inteligente. E os magos sabiam que não podiam enganar o rei. E o rei, quando eles falaram que não iam conseguir desvendar, o rei falou que era para matar todos os sábios. E quando essa informação chegou para Daniel, o que Daniel fez? Daniel foi orar. Daniel orou e Deus revelou para ele o sonho, né? Deus revelou para ele o sonho e ele foi falar, pediu permissão lá para o guarda, né? E que ele queria falar com o rei porque ele tinha a informação que o rei necessitava. E quando Daniel contou ao rei o sonho que teve, o que aconteceu, irmãos? O nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi glorificado e o rei Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel era o Deus dos deuses e engrandeceu a Daniel e lhe deu honrarias. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que toda honra e toda glória é do Senhor, né? Então, irmãos, nós não temos nada, nós não somos nada, dependemos muito de Deus, muito não, em tudo, irmãos. Em tudo nós somos dependentes de Deus, em tudo. E muitas vezes a gente quer a glória para nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a dar a glória para quem merece, que é o nosso Deus. Nós não merecemos nada, tudo que nós temos é pela misericórdia do Senhor, né? E o Daniel levou esse problema para Deus, e Deus honrou a vida dele, porque ele desvendou o sonho, né, do rei, e o rei declarou que só Deus, o Deus de Israel, era o Deus dos deuses, né? E o nome do Senhor foi engrandecido. Glória a Deus. No 2.3 vai falar da inveja.
A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato nas Escrituras. Diante do fato do Senhor ter atentado para seu irmão e a oferta que o mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para si, Gênesis 4, 4 e 5, a inveja é identificada como obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito, devido à bênção do Senhor estar sobre Daniel. Logo ele seria alvo de inveja. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e os deixe livre em seus atos de injustiça. Daniel 6, 4 e 9. Porém, a trama para matar Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e a glória de Deus. Daniel 6, 25 e 28. E acontece, hoje em dia, não mudou nada, irmãos, não mudou nada. Nós somos homens, descendentes de Adão e Eva, né? E aqui o primeiro homicídio aconteceu lá no Jardim do Éden por conta da inveja, né? A inveja de um irmão para com o outro. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Que essa inveja não venha atacar os nossos corações contra os nossos irmãos. O sangue de Jesus tem poder, né? Cada um, Deus dá um talento. Cada um, Deus usa como quer. Não queira ter o talento do seu irmão, vai orar. Você orando, Deus vai saber qual o talento que Ele tem que dar para você. Para de ser invejoso, não pode ter inveja. A inveja leva à morte. E eu estava vendo aqui o que significa a inveja. A inveja, ela é um desgosto provocado pela felicidade alheia. Então, ao invés de você ficar feliz, você fica desgostoso, você fica desgostoso e com o desejo de possuir o que o outro tem. Então você não consegue se alegrar com a felicidade da outra pessoa. O sangue de Jesus tem poder, irmão. O sangue de Jesus te repreende, em nome de Jesus. Que a inveja caia fora do seu coração. Caia fora, porque a inveja, pelo que eu estudei aqui, irmão, ela vem acompanhada de ódio pelo possuidor. Olha que coisa horrível. Que o sangue de Jesus nos cubra, que a gente seja coberto pelo sangue de Jesus, que esse mal não nos alcance. Daniel, porque ele começou a se destacar, porque ele revelou o sonho por meio de Deus. O que aconteceu com ele? Criou essa inveja no coração daqueles homens, né? E às vezes é assim na igreja também, irmão. É assim na igreja também, já tive várias experiências, o trabalho está lá parado, ninguém vai mexer, ninguém vai fazer nada. Deus coloca um irmão lá, se levanta contra aquele irmão, ao invés de ajudar, atrapalha a vida ministerial. E Deus, irmãos, dá a cada um o dom que Ele quer. Não é o dom que você quer, é o dom que Deus quer te dar. Deus vai te usar naquilo que o Senhor quiser, não é naquilo que você quer. Então vá orar, irmãos, que Deus vai te encher dos dons. Deus vai ver qual é o dom que você pode ser usado na obra. Não tenha inveja do seu irmão, porque a inveja mata, irmão. E nesse tópico aqui, eu aprendi que apesar da inveja e decretos de morte, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor são amparados por Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, os objetivos da lição, o Senhor fecha a boca dos leões. É o tópico 1. O 2 mostra a importância de termos uma vida de oração. Que o nome do Senhor seja glorificado nesse dia. Ponto 3, tópico 3, o perigo da vaidade. Olha aqui. O excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dário proporcionou a Daniel a maior crise de sua vida. A perspectiva de ser tratado como Deus foi, por demais, atraente para o rei. Olha só, o perigo da vaidade, né? A gente querer a glória para a gente querer ser muito importante, né, irmãos? Olha aqui o perigo. O rei Dário entrou numa cilada que prepararam para ele. Então que a gente, irmãos, fique atento, fiquemos vigilantes, né? Que aqueles irmãos bajuladores que ficam te bajulando, pessoas que ficam te bajulando, tomem cuidado, irmão.
Tomem cuidado, porque se isso entrar no coração, entrou no coração do rei Dário aqui, né? Entrou no coração dele a perspectiva de ser tratado como Deus. Então aqueles homens tentaram pegar Daniel de qualquer jeito, não conseguiu. Olha aqui o que nós vamos aprender. Olha aqui, irmãos. O comentarista está falando o perigo da vaidade. E tem gente que tem gente que gosta de um tapinha nas costas, né? Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você pregou muito bem, você cantou muito bem. Toma cuidado, irmãos. Toda glória e honra é para o Senhor. Cuidado com esses tapinhas nas costas das pessoas que ficam te bajulando, te elogiando muito. Foge deles, irmão. Fé em meio aos invejosos. A inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva, perante que o outro tem. Já falamos sobre isso. A inveja gera o rancor diante de um sonho não realizado de possuir os predicados ou atributos de outro ser. Acabei de explicar isso. Esse sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes, governadores da Babilônia em relação ao pensamento do rei em constituir Daniel sobre todo o reino. Sabedores que Daniel era possuidor de espírito excelente, estes homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Olha aí. E não é assim? Quem é que estava com inveja de Daniel? Quem é que estava com inveja? Os prefeitos, os governadores, os príncipes, né? Todos aqueles governantes da Babilônia, porque sabia que o rei dava uma atenção especial para Daniel. Por quê? Porque ele tinha espírito excelente, porque ele tinha espírito de Deus. Olha que legal, né? Então, quando a gente assume estar com Deus, fazer a vontade de Deus, nós somos observados. E somos odiados por isso, porque, na verdade, o mundo quer que nós sejamos igual a eles. Né? O mundo quer que nós sejamos igual a eles. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. É uma lição toda vem falando disso, né? Que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Né? E aí o que aconteceu aqui? Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Glória a Deus. 3.2. Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. Daniel 6:10. Os adversários de Daniel não conseguiam encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Olha só, que Deus me dê graça, irmãos, para eu chegar a essa posição aqui. Daniel era um homem sincero e leal em seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus acima de tudo e de todos. Só existia uma forma de acusar Daniel, sua devoção a Deus. Então Daniel 6:5. Então estes homens propõem ao rei Dário que ele edite um decreto no qual que durante 30 dias ninguém poderia interceder a nenhum Deus, senão ao próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor, mas assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Olha aqui, irmãos, Daniel e sua intimidade com Deus. Qual era a intimidade com Deus? Daniel tinha um relacionamento com Deus diário. Daniel tinha um relacionamento com Deus diário, irmão. Estava ali três vezes por dia orando. E às vezes a gente se engana, né? A gente gosta de se enganar, né, irmãos? A gente fala, eu estou ali no pensamento ligado com Deus. Não, irmão, ele parava tudo e ia dobrar o joelho. Diz a Bíblia que ele dobrava o joelho, né? Ao lado, assim, que mostrava que Jerusalém estava ali, era aquele lado que ele orava. Ele parava tudo, irmãos, parava tudo. Parava tudo e ia dobrar, e ia adorar o Senhor 3 vezes por dia no seu quarto. Às vezes a gente se engana, né? A gente fica ali, Senhor, abençoa, tudo bem, você está ali orando. Mas Daniel parava, irmão, o que era importante era a oração, ele parava e ia orar. Que o Senhor nos dê graça, que a gente possa ter uma vida realmente de oração, né? E isso é para mim também, que eu possa ter uma vida de oração, que eu possa, nos momentos que eu estiver aqui em casa, que eu estou trabalhando em casa, eu largue tudo, eu pare tudo
e eu vá buscar a presença do Senhor, eu vá conversar com Deus, eu vá engrandecer o Senhor através da oração, né? Que o Senhor possa me abençoar. E aí, irmãos, o que aconteceu aí no texto? Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. É verdade, verdade. Estava discutindo aí uma lei horrorosa que eles querem aprovar no Senado, que é a do poliamor, né? Onde pai vai poder casar com... Pai vai poder, falar português claro, irmão, transar com filho, com filha. Essa orgia que eles querem aprovar, querem destruir a família, né? Querem destruir a família. E naquela época foi diferente, não foi diferente. Eles viram que na lei que o Daniel era honesto, ele era íntegro, que não ia achar um erro na vida de Daniel. Então eles foram pegar o Daniel na lei do Senhor, porque ele era cristão. O que eles fizeram? Eles falaram para o rei que durante 30 dias ninguém podia pedir nada para ninguém a não ser para o rei, e que o rei tinha que fazer esse edito, essa publicação. E o rei fez, porque o rei não sabia o que estava por trás. Então ali ele achou interessante a ideia, né? Cresceu ali a vaidade dele, e ele aprovou, falou, manda fazer essa lei. E na verdade era uma pegadinha para pegar o Daniel, né? E ele aprovou essa lei, irmão. Ele aprovou essa lei. 3.3. Campanha divina na hora da crise. Por causa da devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao rei, mesmo após o decreto real, dizendo que só poderia fazer petição ao rei Dário, e caso fosse achado em falta, seria lançado na cova dos leões. Ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus. Daniel 6, 10 e 11. Ao perceber a injustiça de seu decreto, o rei Dário ficou impossibilitado de ajudar Daniel neste momento. Haja vista que no Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poderes para revogá-la. Daniel 6 e 8. Então, o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova dos leões, enquanto os invejosos comemoravam o resultado da sua trama. O rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o fizeram assinar. Pela manhã bem cedo, o rei grita por Daniel, que responde prontamente que Deus havia achado nele inocência e que por isso havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6, 22 e 23. Então, esta experiência vivida por Daniel tipifica as crises que atravessamos nessa vida, verdadeiras covas, a fim de nos parar. Contudo, em Deus aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem, o rei assinou aquele edito, né? E naquele edito dizia que só poderiam fazer petição ao rei Dário, e caso fosse achado em falta, seria lançado na cova dos leões. E o que Daniel fez? Daniel não abriu mão de orar a Deus. 3 vezes por dia ele estava lá no seu quarto orando. E aí, o que aconteceu? Os homens pegaram e foram levar essa denúncia ao rei, falando, o Senhor assinou um decreto, um edito, falando que ninguém podia pedir nada, a não ser o Senhor, porém Daniel está lá orando ao seu Deus. E o que aconteceu? O rei percebeu que aqueles homens tinham feito aquele documento exatamente para pegar Daniel. E o rei percebeu que ele foi enganado e que ele não poderia fazer nada, porque a lei dos Medo-Persa era uma lei muito rígida, que quando aprovada, nem o próprio rei poderia mexer nessa lei, poderia revogá-la. Então o rei teve que autorizar Daniel a ser lançado na cova dos leões. Porém, o que aconteceu? O rei ficou muito perturbado, disse que o rei não dormiu. E de manhã cedo foi até a cova dos leões e chamou Daniel. Daniel, Daniel, e ele falou, eis-me aqui, rei. E o que aconteceu? O rei pergunta, o seu Deus conseguiu te livrar da boca dos leões? E Daniel responde que ele foi achado diante de Deus inocente, e Deus fechou a boca dos leões. Olha que lindo, e essa experiência vivida por Daniel tipifica que atravessamos nessa vida verdadeiras covas, a fim de nos parar. Tem várias covas, irmãos, preparadas para crente, preparadas para aqueles que são fiéis ao Senhor. A gente não tem paz nesse mundo.
A gente não vai ter paz. E a própria Bíblia diz, no Novo Testamento, que Jesus falava para os seus discípulos: uns de vocês vão ser açoitados, outros vão ser expulsos da cidade, outros vão ser mortos por amor do meu nome. Né? Então, irmãos, a gente vê um evangelho todo diferente. O evangelho sendo pregado aí na televisão, totalmente diferente, irmãos. Né? E aqui no tópico 1, que fala que a igreja de Cristo necessita de homens com as características de Daniel, porque assim a gente vê a palavra de Deus toda distorcida, sabe? O mandamento que Deus deu para todo crente, todo aquele que aceita o Senhor, é pregar o evangelho, irmãos. É pregar o evangelho. E às vezes, irmãos, a gente esquece desses detalhes, desse detalhe não, a gente esquece deste mandamento, que é da gente pregar o evangelho. E Daniel, ele pregava o evangelho ali para aquele povo desconhecido através da sua vida, da sua integridade. Quanta gente que, mesmo não sendo cristão, a gente olha, a gente dá testemunho da pessoa, né, irmão? Vizinhos assim, íntegros, pessoas honestas, né? E às vezes a gente não pode dar testemunho por nenhum de nossos irmãos. Por alguns de nossos irmãos, a gente olha e fala: nossa, aquele irmão é perturbado, aquele irmão compra e não paga, aquele irmão briga com a esposa, aquele irmão judia dos filhos. O testemunho dele como cristão cai por terra. Mas Daniel era íntegro, irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, né? E a gente tem aprendido que a família nossa família, é o primeiro local que a gente tem que levar a palavra do Senhor, irmão. A gente tem que ser exemplo na nossa casa, para os nossos filhos, para quem tem esposo, para os esposos, para quem tem esposa, para as esposas. Temos que saber perdoar, irmão. Temos que ser diferente, não adianta. E aí, quando fala assim que o céu, eu ouço muito essa fala, né, que o céu ganho na força. Por que é na força, irmão? Porque não é fácil renunciar ao nosso eu, à nossa vaidade, né? A gente sempre quer estar em evidência, a gente gosta do nosso ego bem inchado, a gente gosta do elogio, né? Mas que o Senhor neste dia tenha misericórdia de nós, irmãos, que realmente nós sejamos íntegros, né? Que a gente possa agradecer a Deus pela salvação, irmão, das nossas almas, porque quem fica aqui vai sofrer muito. Eu morro de medo de ir para o inferno, irmão. Não quero ir para o inferno, não quero perder minha salvação, não. Não preciso de elogio de ninguém, não preciso que ninguém goste de mim. O Senhor me amando, eu estou feliz demais. Porque eu tenho medo, irmão. O que adianta você agradar todo mundo aqui na terra e perder a salvação, né? Eu tenho medo de perder a minha salvação. Então essa lição de hoje ela veio falando de integridade, né? Que mesmo no momento de crise, que o fiel experimente socorro divino. Então que o Senhor possa te abençoar neste dia, a você, a sua família, né? E que nós possamos, irmão, repensar as nossas atitudes diante de Deus, diante da nossa família, diante dos nossos filhos, para que o Senhor possa ser honrado através das nossas vidas, né? E a verdade aplicada fala que o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau. Que Deus possa abençoar cada um de nós, irmão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça homens e mulheres íntegros diante da sua presença, para que o mundo veja e que nós, através dessa integridade, sejamos sal e luz do mundo. Que o mundo possa ver em nós um espírito excelente, uma vida diferente. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.